No último encontro da gente, olha que faz um tempinho já, que a gente teve duas segundas-feiras com feriado, né? Nós encerramos o conteúdo de regência, né? Vamos iniciar um outro conteúdo hoje, crase. O conteúdo de hoje ele depende muito do que a gente encerrou no último encontro que tivemos, tá certo? Eu vim dar essa aula hoje, na sexta-feira, para vocês, para poder a gente ter como encerrar bem o conteúdo para fazermos atividade, tá bom? Então, eu vou dar aula hoje, vou dar aula segunda para poder marcar com vocês a atividade para um dia posterior aí, ou a terça, ou a quarta, ou a quinta, enfim. Semana que vem nós faremos atividade. Não fizemos ainda em razão disso, tá? Em razão de não termos esses feriados. E vim hoje também, porque de segunda agora a 8 nós temos outro feriado, tá? Que é dia 2 de novembro. Então, acaba que atrasa muito os conteúdos. Se eu deixasse esse conteúdo aqui para o quarto bimestre, por exemplo, então a gente não teria como dar conta dos conteúdos de lá, do quarto, entendeu? Então, por isso, a ideia de vir hoje. Então, como eu disse, nós encerramos aqui dia 5, ó, foi quando tivemos aula, nós encerramos aqui a regência nominal, né? Já tínhamos falado de regência verbal, né? Ficou combinado que vocês faziam as atividades, me enviavam, poucos me enviaram, tá? Mas alguns realmente me enviaram. E hoje a gente vai tratar deste conteúdo, crase, tá certo? E aí eu quero que vocês, em casa, vocês deem uma olhada nesta atividade aí, tá bom? E a gente vai tratar de crase a partir daqui, tá certo? Veja aqui, ó, um conteúdo não tão muito extenso, porém cheio de algumas particularidades, né? De algumas observações a serem feitas, certo? Para isso eu vou utilizar um slide aqui, tá bom? Que é Lucida, que trabalha muito com como é que se diz? Com o material de vocês, tá certo? Então, tem o mesmo valor lá do material, as mesmas observações a serem feitas. Esse conteúdo, esse slide vai trazer, tá certo? Então, vamos lá. Crase. O que a gente precisa saber sobre crase inicialmente, tá bom? Precisamos saber o seguinte, que crase não é um acento, certo? Crase não é um acento, tá bom? Vale lembrar que acento é gráfico ou tônico. Acento é isso, tá? Acento é isso, gráfico ou tônico, tá bom? O acento gráfico é aquele que é utilizado para marcar a sílaba tônica em palavras cuja identificação gera problemas, como pais e país, por exemplo, né? Então, o acento tônico é a indicação da sílaba tônica. Então, por exemplo, a palavra pais e país, tá bom? Então, observem que tem como sílaba tônica pais, tem como sílaba tônica pá, país tem como sílaba tônica is. Então, para diferenciar as duas, foi necessário utilizar este acento gráfico, tá bom? Então, nós temos em palavras como estas, por exemplo, nós temos a acentuação gráfica e a acentuação tônica em país, e em pais apenas temos a acentuação tônica. A acentuação tônica é a identificação da sílaba tônica. A acentuação gráfica é a identificação da sílaba tônica através de um acento gráfico. A crase, ela não é esse acento. Quando a gente diz que ela não é acento, tá? Por que ela não é acento? Ela é, na verdade, uma fusão
tá certo? De A mais A igual a A com o indicativo de crase. Tá certo? Então, ela não é o acento. Ela não sendo acento, o acento é a indicação de que ali há crase, ou seja, há a fusão. Tá certo? Então, observem vocês que, ó, o acento, né, chamado de acento grave, né, chamado de acento grave, tá certo? O acento grave, ou seja, aquele acento agudozinho virado para trás, tá certo? Não é a crase, tá certo? Ele é só um indicativo de que ali, onde ele está, tem aquela fusão de A mais A, tá certo? Que a gente chama de crase, que na verdade não devemos chamar de crase, devemos chamar de acento indicativo de crase, tá? Não chamemos de acraseado nem de A com crase, mas A com um acento que indica que ali há uma crase. A crase propriamente dita é a fusão, como eu já coloquei ali, vou colocar aqui mais, fusão de A mais A, ok? Fusão de A mais A, ok? A gente vai entender em seguida quem são esses As. Qual é a função desses As, por exemplo, tá bom? Vamos aqui, ó. Presta atenção. Crase. Então, observa que o autor, ele deixa bem claro isso. É a fusão, tá vendo? A fusão, ou seja, junção, tá bom? Da preposição a, exigida pela regência do verbo, olha só. Tá vendo? Resultado de uma regência. A gente estudou isso até pouco tempo. Essa cadeira baixando o tempo todo. Então, estudamos isso há pouco tempo, tá certo? Vejam. É a fusão, ou seja, a junção da preposição a, exigida pela regência do verbo, ou do nome, né? Regência verbal e nominal, mais o artigo a, tá vendo? Mais o artigo a, ou seja, junto a mais a, então a preposição em algumas construções e a artigo igual a com indicativo de crase, tá certo? É a primeira construção, certo? A segunda, preposição a mais pronome demonstrativo aquele, né? E suas variações igual a aquele com indicativo de crase. É possível, professor? Claro que é, tá certo? Quem é esse aquele? Pronome demonstrativo, ok? Pronome demonstrativo, né? Aquele, aquela, aquilo, ou ainda a preposição a mais a, pronome demonstrativo também igual a com indicativo de crase. Então, essas três situações. Então, aqui, ó, tá certo? Aqui, tá bom? E aqui, ok? Há essas três possibilidades, tá certo? Do uso do indicativo de crase. Então, ó, o autor reforça mais uma vez essa tese aqui, ó, quando ele diz, ó, a crase é indicada pelo acento grave. Tá vendo, ó? A crase é indicada pelo acento grave. Certo? Indicada pelo acento grave. O acento grave não é a crase, tá bom? Indica que ali há crase, como eu expus para vocês anteriormente, agora, né?
Condições para que se ocorra essa fusão. Quais são essas condições? Primeiro, é importante saber isso aqui, viu, gente? Importantíssimo saber, tá bom? Esta parte aqui. Se liga aí, ó. Primeiro passo. O termo regente deve exigir a preposição a, tá certo? Quem vai, vai. Quem vai, vai a algum lugar. Por exemplo, fui a. Então, o fui é o termo regente, ó. Tá certo? 2. O termo regido tem que ser uma palavra feminina que admita artigo. Palavra feminina que admita artigo. Praia. Então, ó, o artigo aqui, ó. É aqui que ocorre a crase. Tá certo? É aqui que ocorre a crase. Tá bom? Fui a algum lugar. Tá certo? Ó, fui a algum lugar. Que lugar é esse? A praia. Então, eu tenho a mais a. Então, a com indicativo de crase. Foi o que aconteceu aqui, ó. Ele foi. Quem foi? Foi a algum lugar. Ó. Quem foi? Foi a algum lugar. E esse lugar foi a fazenda. Então, somos dois, ó. Vou obter como resultado a com indicativo de crase. Então, é assim que vai funcionar. A orientação básica é essa. Essa preposição, ela não aparece aí aleatoriamente. Ela precisa ser exigida, como em qualquer outra situações. Uma preposição, ela precisa ser exigida. Tá certo? Como foi aqui, ó, nas duas situações. Tá bom? E é preciso ter um certo cuidado, porque a gente muitas vezes comete um erro de regência que leva para a crase, por exemplo. Muitas vezes o erro não está na crase, está na regência, que a gente não sabe determinar se verdadeiramente aquela palavra exige a preposição a. Muitas vezes, inclusive, vocês, em sala de aula, vocês são prova disso. Vocês dizem, professor, eu posso ir no banheiro? Não. Porque não existe ir no banheiro. Banheiro não é meio de transporte. Não te leva a algum lugar, tá? Existe ir ao banheiro. Quem vai, vai a algum lugar, e não no. E pode até ir no carro. Posso ir no carro, porque a preposição em aí, ela dá a ideia de meio. Meio de transporte, meio que te leva a algum lugar. Você vai no carro, você vai no ônibus, você vai na moto, você vai no trem, no avião. E pode ir também ao avião, ao trem, ao carro, à moto. Quando você diz vou à moto, você vai até ela. Vou na moto, a moto está te levando a algum lugar. Então, eu preciso ter esse cuidado. É mais uma questão de regência do que uma questão de crase propriamente dita. Tá certo? Então, a crase é resultado desse termo regente exigir a preposição a, e o termo que vem depois ser também iniciado por a. Seja um artigo que determine, seja um pronome demonstrativo a, tá certo? Seja uma palavra feminina que seja determinada pelo artigo a, ou seja ainda um pronome demonstrativo iniciado por a. Aquele, aquela, aquilo. Tá bom? Regra prática. Tá certo? E essa prática aqui, ela na verdade é uma orientação de como você identificar e serve para quase todos os casos de indicativo de crase, tá bom? Para a maioria deles. Tá certo? Então, ó, para que você, ou melhor, para você saber se há crase, ou seja, se há fusão antes de uma palavra feminina, troque essa palavra feminina por uma masculina, certo? Correspondente, e observe. Se antes da palavra masculina aparecer ao ou aos, use crase, use o indicativo de crase antes da palavra feminina. Então, ó, ele foi à feira. Eu tenho dúvida se a feira tem indicativo de crase. Então, troca feira, feminino, por mercado, que é masculino. Ó. Tá vendo? Se você obtiver esse ao, isso quer dizer que você obteve a preposição mais o artigo. Isso no masculino, tá certo? Então, você obteve, ó, ao. No feminino, como é que isso ficaria? A preposição mais a artigo, que vai dar igual a com indicativo de crase, ok? Então, é essa linha aí. Então, aquilo que acontece no masculino acontece no feminino, porém, no masculino, o artigo é o. Então, eu não tenho como confundir o com o. Não existe uma preposição o, a preposição é a, nesse caso, entendeu? Então, dessa forma, não há fusão, há aí uma combinação, né? Uma combinação, ou seja, aparece
justapostas, inclusive, as palavras, né? O A mais o O, diferentemente do feminino, que eu tenho os dois sons iguais, idênticos, e aí eu preciso fundi-los, né? Usar o mesmo som e identificar que ali há justamente essa fusão, tá bom? Então, ó, a outra situação, se antes da palavra masculina aparecer as no plural ou os, não deve utilizar o indicativo de crase, tá certo? Por que não deve utilizar? Porque nesse caso vai aparecer ali só a preposição ou só o artigo. Por exemplo, ó, os jogadores visitaram a cidade. Quem visita, visita algo. Então, o verbo visitar aqui, ó, ele não rege preposição a. Ele é verbo transitivo direto, não rege preposição a. Sendo assim, este a que aparece aqui é só artigo. É só artigo. Ok? Só. O mesmo acontece aqui. Ó. Os jogadores visitaram o museu. Quem visita, visita algo. Veja que não tem o ao. Tá vendo? Ó? Não obtive o ao. Obtive só o ó. Então, nesse caso, eu vou ter aqui, ó como sendo apenas artigo. Então, nesse caso, e no caso anterior, não temos, na verdade, indicativo de crase, tá bom? Então, fica antenado aí. Se você obtiver o ao, onde você obtiver esse ao, se for feminina a palavra que vem depois, que você fez a permuta, pode botar indicativo de crase que vai dar certinho, tá bom? Aqui foi a orientação de como você proceder. Aqui nós temos os casos em que ocorre crase, tá certo? Então, onde é que essas crases aparecem? Nas locuções adverbiais femininas. Você vai dizer, ô, professor, mas peraí. Como assim? Locuções adverbiais, advérbio não é invariável? Sim. Mas as locuções não são sintagmas nominais? Tem como núcleo o nome feminino ou masculino? Se é feminino, é porque pode ter um artigozinho ali. Se tem um artigo juntando com uma preposição, o que vai dar? Indicativo de crase, tá bom? Então, ó, vamos lá. Ó. O rapaz saiu à tarde, chegou à noite. Então, nas duas situações, nós temos essa locução adverbial de tempo, tá certo? Que é uma locução adverbial, uma expressão tida como expressão feminina, porque, ó, noite é feminino, tarde é feminino. Então, ó, a tarde e a noite são locuções adverbiais femininas e aí deve receber indicativo Professor, de crase. Oi? sempre quando eu for usar à tarde, à noite, eu sempre vou usar crase? Boa pergunta, Lívia. Boa pergunta mesmo. Eu ia falar disso aqui em seguida. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Se eu disser assim, a resposta para a sua pergunta é não, tá? Sempre vou usar indicativo de crase? Não. Certo? Por quê? Observa bem. Aí você vai observar o contexto. Se eu disser assim, a garota chegou à noite. Ó, as duas frases estão corretas aí, tá certo? Uma com indicativo de crase e outra não, tá certo? Quando eu digo a garota chegou à noite, a noite aqui, ela funciona, na verdade, como adjunto adverbial de tempo. Ou seja, esse à noite aqui revela que a ação de alguém aconteceu naquele período, naquela condição temporal, ok? Ou seja, a garota praticou uma ação e essa ação aconteceu durante a noite. Então, nesta construção, usa-se o indicativo de crase, tá certo? Nesta construção. Quando eu digo, gente, chegou a noite. Então, esse chegou à noite, a noite aqui agora, tá certo? Vai funcionar como, ó, sujeito. Tá certo? Funciona como a noite chegou. Tá certo? Ou seja, anoiteceu.
Tá certo? Anoiteceu. Então, nesses casos aqui, ó, tá certo? Anoiteceu. Se tiver ideia, a expressão à noite tiver ideia de anoiteceu, à tarde entardeceu, então não recebe indicativo de crase. Só recebe quando ele for modificador do verbo. Então, ó, nestas construções aqui, ó, observa aqui que tem, ó, o rapaz saiu. Tá vendo, ó? O rapaz saiu. Quando? À tarde. Quando? À noite. Oh, perdão. Aqui a modificação já é para chegou. Saiu à tarde, chegou quando? À noite. Ao modificador. Entendeu, Lívia? Não. Ô, professor, eu não Entendeu, entendi, não? não. Não tem outro jeito mais fácil, Vamos lá. mais prático, não. E, tipo, não tem À outro noite. jeito mais prático quando a gente for escrever, não, que eu não entendi muito bem, não. Então, se ligue. À noite com indicativo de crase, você vai usar só quando for anoiteceu. Ou, perdão, quando não for anoiteceu. Por exemplo, tua mãe pergunta, Lívia, teu pai chegou que horas? Tu disser, à noite. Indicativo de crase. Ah, à noite eu vou para a igreja. Indicativo de crase. À tarde eu vou estudar, fazer uma atividade. Indicativo de crase. Tá certo? Aí, mas se você disser, à tarde chegou. Não. Não usa indicativo de crase. Certo? À noite chegou. Não Porque usa aí já tá indicativo. falando da tarde e da noite, aí então não usa crase, né? Exatamente. Agora você Quando falando da você pessoa que falar chegou tal hora que usa. isso. Quando você falar da tarde ou da noite, você não usa indicativo de crase, porque você está dizendo que entardeceu ou anoiteceu. Entendeu? Agora, se você disser que alguém chegou à noite, alguém chegou à tarde, alguém fez alguma coisa, você vai fazer os exercícios à tarde, você vai fazer à noite, nessas construções aí, usa indicativo de crase, entendeu? Porque ela passa a indicar da ideia de tempo. Se você disser, eita, chegou a noite, você não está dando ideia de tempo, você está dizendo que aquele período da noite, você já está, você, numa condição temporal, você já está nele. Você já está durante esse período. Entendeu? Então, por essa razão, não usa indicativo de crase. Você só usa quando alguma coisa acontecer à tarde ou à noite. Lembre disso. Eu vou usar crase quando? Quando alguma coisa acontecer à tarde ou à noite. Entendeu? Uhum. Bom, é bem por aí. Qualquer dúvida que tiver, você me procura no privado aí que a gente conversa, tá certo? Então, todas essas expressões que revelarem ideia de tempo, de lugar, de modo, elas recebem indicativo de crase. Ó. Ele foi à feira, ideia de lugar, ó. E depois a lavanderia, também ideia de lugar, tá vendo? Ó? Todas elas com indicativo de crase. De modo, o governador viajou às pressas, tá certo? Então, às pressas recebe também indicativo de crase, foi o modo como ele viajou. Então, essas expressões, à direita, à esquerda, à frente, atrás, no caso atrás, ela já é junto, não é separado, tá certo? Então, mas à direita, à esquerda, às pressas, a feira, a lavanderia, à noite, quando a ação for praticada naquele período, à tarde, quando a ação for praticada naquele período. Todas essas construções você coloca indicativo de crase, tá certo? Todas elas. É muito incomum, até, o uso de à noite e à tarde em construções que não têm indicativo de crase. Muito incomum mesmo, como sujeito. É difícil, né? Numa produção de texto do Enem, dificilmente, eu acho que você nunca usa. Numa produção de texto do Enem, sempre que você usar à tarde ou à noite, você vai usar com indicativo de crase, porque ele vai estar sempre situando alguma coisa no tempo, sempre, tá? Agora, se fosse um texto narrativo, era outra história, ok? E quando chegou a noite, por exemplo, enfim. Mas isso é matéria para outra discussão. Observação. Nas locuções adverbiais femininas de instrumento, quando der a ideia de instrumento ou de objeto, como queiram chamar, a crase ela é facultativa, ou seja, tanto faz usar como não. Tá certo? O pai saiu e fechou a porta à chave. Tá certo? Então, nessas construções, tanto faz você usar o indicativo como não utilizar, que você não vai sofrer tantas consequências, tá bom? Semanticamente falando.
O soldado foi ferido à baioneta, tá certo? Então, a baioneta pode ser utilizada aí com indicativo de crase ou sem indicativo de crase. Nesses casos, não há tanta preocupação, porque tanto faz você utilizar como não. Agora, vale lembrar que é locução adverbial feminina de instrumento, tá bom? Então, é um instrumento utilizado para uma prática de uma determinada ação. Então, fechou a porta. Qual instrumento utilizou para fechar? A chave. Foi ferido. Qual instrumento foi utilizado para ferir? A baioneta. Ok? Outra situação. Nas locuções prepositivas formadas por a mais palavra feminina mais de. Tá certo? No livro de vocês tem isso também como orientação, viu, gente? Tá bem, inclusive, bem discriminado lá, bem detalhado lá. Vocês podem até fazer uma leitura sobre isso depois e até me questionar caso ainda haja dúvida. É comum que em algumas gramáticas apareçam mais expressões femininas, locução prepositiva, locução conjuntiva e locução adverbial. Todas elas precisam desse indicativo de crase. Aqui eu estou especificando mais, que estou mostrando uma estrutura, ó. Preposição a, né? Mais uma palavra feminina, mais a preposição de. Então, em construções como essa, usa também indicativo de crase, ó. Meu amigo conseguiu ser aprovado à custa de, ó. A custa, palavra feminina, preposição de. Tá vendo, ó? A estrutura que foi apresentada aqui, ó. Tá vendo? Então, por isso, usou-se o indicativo de crase aqui, tá certo? Segundo caso, nas locuções conjuntivas, também com a mesma estrutura, só que, ó, a palavra feminina, em vez do de, o que, tá certo? Em vez do de, o que. Naquelas construções em que a gente usa a medida que, a proporção que, entendeu? Nessas construções, ó. A cidade se acalma à medida que escurece. Tá vendo? A mais medida, que é a palavra feminina, tá certo? Mais o que? Então, ó, o indicativo de crase aqui, ó. A mais proporção, que é uma palavra feminina, tá vendo? Ó? Mais conjunção que, portanto, ó, indicativo de crase aqui, tá certo? Se liga na observação. Nas expressões a moda de, a maneira de, a palavra principal pode ficar oculta, tá certo? Então, esse a com indicativo de crase poderá ficar diante de uma palavra masculina. Como exemplo, usava cabelo a Luiz XV. Aqui é uma exceção, porém, quando ele diz que pode ficar diante de uma palavra feminina, na verdade, não vai ficar diante de uma palavra masculina. É porque suprimiu, na verdade, a expressão a moda de. Tá certo? Então, se ele disser vestia a Roberto Carlos. Vestia a Roberto Carlos, com indicativo de crase. Você diz, professor, mas indicativo de crase diante de palavra masculina? Não. Vestia a moda de Roberto Carlos. Então, em construções como essa, como diz vestia a Roberto Carlos, está justamente traduzindo isso, vestia a moda de Roberto Carlos. Então, é aquela mesma estrutura que a gente viu aqui, ó. Antes, ó, a mais moda mais de. Então, por isso que há um indicativo de crase aqui, ó. Na expressão a moda de, tem indicativo de crase. Então, nessa construção, também vai ter um indicativo de crase. É o que ele está dizendo aqui, ó. Tá certo? A moda de Luiz XV. Tá bom? Eu passo o arquivo para você, Lívia, o arquivo desses slides aqui todinho. Se você quiser com as anotações, eu posso passar até com essas anotações aqui, do jeito que está aqui, entendeu? Né? Além do vídeo no canal, eu posso passar tranquilamente o arquivo, viu? Eu passo até o arquivo completo, que ele tem esse conteúdo umas 4 vezes ou 3 vezes, que são de livros diferentes, tá certo? Você me cobra aqui depois da aula, que eu já passo para você. Eu vou colocar no grupo, que qualquer um pode pegar para ver, entendeu? Qualquer um de vocês. Casos em que a crase é facultativa, e que
o indicativo de crase facultativo, tanto faz usar como não. Bom, aqui é mais simples, eu vou passar de maneira mais rápida, porque você tanto faz você usar como não, ó. Antes de pronomes possessivos femininos, tá certo? Aí tem a justificativa aqui que deve dar a devida atenção, ó, porque antes desse tipo de pronome o artigo é facultativo, então a crase é facultativa justamente por isso, porque tanto faz usar o artigo como não. Ele se refere à minha mãe, tá certo? Tanto faz usar como não, tá certo? Antes de nomes de mulheres, mesma coisa, facultativo, ó. Eu me referi a Maria com e sem indicativo de crase. Só vale lembrar aqui o seguinte, que diante de nomes próprios, tá certo? A gente só usa artigo, ó. Só usa-se só usamos eita, letra feia agora. Artigo diante de nomes próprios quando indicar afetividade ou proximidade afetiva, ok? Então, isso é só uma observação, né? Porque ao optar por usar ou não usar, né, semanticamente pode interferir no discurso. Então, quando eu uso indicativo de crase, eu me referi a Maria com indicativo de crase, então Maria deve ser minha esposa, deve ser minha filha, deve ser minha irmã, minha namorada, alguma coisa do tipo, tá bom? E eu me referi a Maria sem indicativo de crase, pode ser qualquer Maria, uma pessoa cujo nome é Maria, tá certo? Simplesmente isso, é preciso só ter esse cuidado. É facultativo também depois da palavra até, né? Os alunos foram até a escola com indicativo de crase ou sem indicativo de crase, tá certo? Até a algum lugar, até algum lugar. É essa a ideia. Até a algum lugar, até algum lugar, tá bom? Então, o fato é que nesses casos aqui, com esses casos aqui, você não precisa se preocupar tanto, a não ser essa questão aqui diante de nomes próprios, tá certo? Que gera semanticamente essa ideia, tá bom? Casos em que não ocorre crase, de forma alguma não ocorre crase, né? Vamos ver. Antes de nomes masculinos, a gente já viu, essas palavras não admitem artigo A. Então, ele adora andar a cavalo, ó. Ele prefere andar a pé. Cavalo e pé são palavras masculinas, tá bom? Então, a razão não é por ser masculino, é por não admitir artigo A, tá bom? Antes de verbos também, porque também antes de verbo não há artigo, só preposição. Então, assim que saíram, começaram a correr. Então, nesse caso aqui, ó, isso não funciona com artigo. Isso aqui é apenas uma preposição, tá certo? Antes de pronomes que não admitem artigo, então tem alguns pronomes que não admitem artigo. Então, antes deles, é aquilo que eu disse. Não admitiu artigo, não tem como ocorrer crase, tá bom? Pronomes pessoais, porque antes deles não usam artigo. Os próprios pronomes pessoais já representam substantivos indeterminados, porque ela é feminino, ele é masculino, a gente já sabe disso, né? Então, todos se dirigiram a alguma pessoa. A quem? A ela. Então, a alguém. Ela já é determinada, tá certo? Também como diante de pronomes de tratamento, porque os pronomes de tratamento eu não preciso do artigo. Por quê? Porque eles vão ser utilizados tanto para o masculino quanto para o feminino. Quando eu digo, ó, dirigir-me a Vossa Excelência, esse a é preposição, porque Vossa Excelência pode ser tanto mulher como homem. Não faz diferença nenhuma. Tá certo? Então, por essa razão, eu não preciso utilizar artigo. Então, se eu não preciso utilizar, não vai ocorrer crase, tá? Observação importante aí, ó, os pronomes de tratamento dona, especialmente dona, senhora e senhorita, pelo fato de admitirem artigo, né? Pelo fato de admitirem artigo, também podem admitir crase, tá certo? Então, como eles admitem artigo, então pode apresentar crase. Mais uma vez, justificando a ideia de que a ausência da crase nesses casos aqui é por parte da ausência do
artigo, tá bom? Antes de nome de cidade, tá certo? Aí, antes de nome de cidade, nós temos menos de 1 minuto. Eu não vou entrar aqui agora, não. Vou deixar que vai ser a matéria para finalizar a próxima aula, tá certo, galera? Antes de nome de cidade, tem uma particularidade interessante que eu vou utilizar na próxima aula, tá certo? Opa, volta lá, meu patrão. Só um minutinho, galera. Volta aqui. Então, ó, antes de nome de cidade, eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? Segunda-feira. Vou encerrar por aqui. 23/10, máximo. Tá certo? Eu encerro por aqui, tá bom? E quando for na segunda-feira, a gente retoma daqui, a gente encerra o conteúdo, porque está pertinho de encerrar, ó. Você vai falar sobre essas expressõezinhas aqui, rapidinho. Aqui eu já tenho alguns exercícios, a gente encerra. Eu já encaminho a vocês uma atividade, já dou algumas orientações para a nossa atividade avaliativa que acontecerá nessa semana, tá bom? Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui no grupo, tá certo? Para vocês, se vocês quiserem, tá bom? Se vocês quiserem, eu coloco no grupo. Se não, eu mando só para a Lívia, tá bom? Mas eu vou mandar no grupo para não ficar destinado a apenas uma pessoa, tá bom? Eu vou mandar com essas mesmas, com esses mesmos rabiscos aqui, que você dá uma olhada aí,